Fora da Caixa no ar, seja muito bem-vindo! Hoje eu recebo não só uma, mas duas convidadas muito especiais. Estão aqui comigo, Stephanie Antunes e Ana Ju. Sejam muito bem-vindas! Oi, gente, tudo bem? Pessoal. Gente, elas estão assim, mas elas não são assim. Elas são muito alto astral. Daqui a pouco elas vão se soltar aqui, vocês vão ver. Elas estão um pouco comedidas, né? Acho que ligou ali a câmera. É o seguinte, eu recebo essas duas preciosidades aqui. Elas são influencers e cada uma com o seu nicho lá no Instagram, mas ambas falam muito sobre o relacionamento com Deus, sobre Jesus, são influencers cristãs. Eu vou deixar que elas se apresentem para você, mas antes já vou deixar o arroba aqui, tá? O da Ana Júlia, arroba anaju.sl. E da Stephanie, arroba Stephanie com Y. Azuos. Falei Azuos, certinho? certinho. Azuos. Que é Souza ao contrário, eu soube desse segredinho, mas tá aqui na descrição, tá? Tá aqui na descrição. A Ana Ju, gente, ela queria pedir desculpa pra vocês pela voz. Eu falei pra ela que não precisava, porque ela acha que a voz dela tá meio assim, que tá rouca. Mas se você quiser ouvir a linda voz de Ana Ju, pode já seguir lá no Instagram pra você ver a voz perfeita dela. Vamos lá, meninas. Quem quer começar se apresentando? Primeiro se apresentem no Instagram, né? O que vocês falam por lá. Depois a gente quer conhecer vocês pra fora do Instagram. Sejam bem-vindas, tá? De novo. Obrigada. Então, eu sou Stephanie, sou formanda de jornalismo, faço jornalismo no NASP, não sei se... Acho que alguns conhecem por aí. É como se fosse aqui a Faculdade Adventista do Paraná, né? É. A mesma instituição, o Isso. mesmo modelo, mas que fica no interior de São Paulo. Isso aí, e é o maior campus, tá? Visitem, é muito legal. Enfim, e aí eu sou formanda de lá. E na internet eu falo sobre vida com Jesus no ordinário. Então, eu posto ali os meus momentos de gravação, porque eu também gravo algumas coisas para a igreja, para outras coisas. Então, eu gravo bastante, então eu mostro para as pessoas como que é isso, como que é a fase de escrever roteiro, essas coisas. E também mostro os cultos, as coisas e vou falando sobre Jesus nessas pequenas E um pouquinho coisas. dos bastidores da profissão, né? Os Isso é bastidores legal. da futura profissão. Amém? Glória a Deus. Ah, já é, já tá, já tá. Tá chegando. Agora é só TCC. E você, Ana Ju? Bom, eu sou a Ana Ju, eu faço publicidade e propaganda. Gente, minha voz. Mas eles vão saber Propaganda. quando forem no Instagram. Gente, vão no meu Instagram que vocês vão ver que minha voz não Mas é pra assim. Eu gente tô ouvir, gripada, tá ótimo, nariz. tá? Tá ótimo, então. Enfim, eu trabalho lá no marketing do IACS, que também é um instituto adventista, internato também, só que não é de faculdade igual aqui, né? Aqui vocês têm ensino médio, ensino fundamental, faculdade. Lá é só ensino fundamental e ensino médio. E o que mais? Deixa eu pensar. E aí você faz faculdade à noite? Isso, De eu publicidade trabalho... em outra cidade? Não, é na mesma cidade. É uma outra Ah, faculdade lá da cidade mesmo, mas é na mesma cidade, ali em Taquara, onde fica o IACS. E no meu Instagram eu falo sobre relacionamento com Deus, mostro a minha rotina, mostro Jesus no dia a dia e falo sobre o quão importante a gente ter esse tempo com Deus, o quão importante a gente pregar sobre Jesus, o quanto o mundo precisa disso. E é isso. Falo sobre propósito também, que é muito legal. Muito Adoro bom. falar sobre isso. Meninas, eu sei que vocês são novas, super jovens e a geração de vocês já começa a vida assim, né, instagramável. Mas como que foi pra vocês esse movimento de vocês começarem por lá? Não sei se havia uma pretensão, talvez de se tornar uma influencer cristã, ou se começou por acaso e de repente, bum. Você quer responder primeiro? Quer que eu responda? Não, pode ir você, amiga. Eu respondo? Fica tranquila. Ai, tá bom. Então, eu comecei na internet em 2020, bem no ápice da pandemia, assim. Nossa, verdade. E é uma história bem espiritual, assim, eu digo. Porque foi uma época, foi um momento, foi a minha chave de virada com Cristo mesmo, assim. Foi quando eu realmente comecei a ter relacionamento com Deus, comecei a orar, comecei a ler a Bíblia todos os dias. Afinal, a gente tinha muito tempo para isso, né? Você tinha quantos anos? em Eu 2020? tinha Tava com quanto? 15 anos. Você é adventista de berço? Não, eu ia falar isso agora. Um ataque de tosse do nada. Saúde. Toma água. Não sei porquê, deve ser o ar. Alguém aumentou esse ar aqui. Cadê nossa produção? Pelo amor de Deus. Acho que a Ana Ju pediu pra aumentar, que tava com calor, mas a rinite veio aqui, ó, bem de frente. Misericórdia. Voltando, Ana, você tava com quanto? 15? Eu tinha 15. Eu me converti através dos aventureiros. Eu entrei nos aventureiros com 9 anos e meio, assim. Eu lembro que eu fiquei só meio ano nos aventureiros. E aí eu fui para os desbravadores. Aí quando eu entrei nos desbravadores, eu fui pro Campuri.
E decidi pelo batismo, no meu primeiro Campuri eu decidi pelo batismo. Eu ainda sou a única adventista da minha casa, batizada, mas minha mãe está se convertendo agora, em nome Olha, de que Jesus. legal, amém. E aí, enfim, por ter conhecido a Jesus muito criancinha e não ter uma base familiar, assim, adventista e tal, eu sempre tive aquela coisa de ir na igreja no sábado, e aí era isso, assim, mais ou menos o que eu fazia, e seguir o que as pessoas falavam. Aham. Tipo, os princípios adventistas, tudo, as pessoas iam chegando e falando assim, ó, você não pode fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu só ia fazendo, assim, o que as Seguindo pessoas... regras. Eu só ia seguindo regras, mas com o coração de criança, o coração de querer realmente seguir a Jesus, amar Jesus. E aí, em 2020, eu tinha um pouco mais de maturidade, eu tinha bastante tempo. Então, eu comecei a estudar a Bíblia de verdade, comecei a orar de verdade, comecei a buscar a Deus de verdade. E eu lembro que a minha oração, 2020 foi uma época onde eu sentia muito essa coisa de Jesus precisa voltar. Eu acho que todo mundo, assim, sentia um pouco disso, né? Porque a gente via as notícias na internet, nas redes sociais, de pessoas, enfim, passando muito mal, os hospitais cheios. E aí isso começou a me dar uma angústia muito grande, uma vontade muito grande para que Jesus voltasse. E eu lembro que eu orava muito sobre isso, assim, Jesus, o Senhor precisa voltar. E a minha oração também era, tipo, Jesus, eu preciso que a minha família vá para a igreja porque o Senhor volte e a gente vá todo mundo para o céu. E eu lembro que um desses dias que eu estava orando, eu estava no meu quarto, assim, eu gosto de deixar só uma luz amarelinha, assim, mais escuro. E eu estava com um louvor de fundo, e o louvor era Maranata, o nome do louvor. E eu estava escutando esse louvor e eu comecei a orar para que Jesus voltasse. Eu queria que ele voltasse, queria que a dor acabasse. Eu não aguentava mais ver as pessoas sofrendo. Graças a Deus, da minha família, ninguém teve Covid, enfim, estava tudo certo. Mas eu sentia essa dor pelos outros. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração assim, eu vou voltar, mas o que você tem feito para que eu volte, sabe? Olha só. E aí eu lembro que a minha desculpa para Deus foi, como que eu vou pregar se não posso sair de casa? E exatamente. E aí tinha uma menina que criava conteúdo para a internet, eu adorava ela. E aí naquele momento assim parece que estalou. Começa a usar suas redes sociais para isso. E aí eu comecei a criar conteúdo assim. E os meus vídeos, se você for assistir assim, se você rolar muito, mas tem que rolar. Tem que rolar. Porque já é uma caminhada. Esforça. Uhum. Mas se você for lá para baixo, é uns videozinhos assim muito infantis, eu vou usar essa 15 palavra anos, assim. né? Era um conteúdo Mas um assim, coração bem... sincero, Era né, um coração Ana? muito sincero. Eu acho isso muito legal. Hoje a gente até estava conversando sobre isso com o pastor Tim, que eu gosto de uma frase que diz, enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha em você. Então, se você olha nas minhas redes sociais, você vai percebendo o quanto eu fui amadurecendo espiritualmente pelo meu conteúdo mesmo, sabe? Então, naquela época era um conteúdo muito... Eu vou usar a palavra superficial, mas para a época não era. Mas olhando hoje, enfim. Porque você também alcançou uma maturidade, eu imagino, cristã ao longo desse tempo. Exatamente. Né? E aí era um conteúdo, assim, uns videozinhos curtos, com uma música de fundo, assim, sabe? Eram umas coisinhas assim. E aí eu comecei a criar e as coisas começaram a dar certo. E eu lembro que a minha família me apoiava muito, assim. Eu lembro que a primeira vez que um vídeo meu bateu 10 mil foi, tipo, a festa lá em casa. Tipo, caraca, que legal. E aí eu comecei a me empolgar muito e comecei a gravar story. Daí, uma coisa também que foi um pontapé, eu fiz um experimento de uma semana vegana. E aí os meus amigos super amaram. E aí todo mundo respondia, cara, não sabia, não. Você se dá muito bem nisso, você tem que continuar gravando, não sei o quê. E aí eu continuei e começou a dar certo. E aí Jesus começou a alcançar pessoas através disso. E nunca mais parei, tô aqui até hoje. Nossa, 4 anos que... depois, 5 anos depois. Olha que interessante, né? Você vê com 15 anos, um coração sincero, que queria fazer a parte, né? Você queria fazer a sua parte no mundo sobre a volta de Jesus. E deu muito certo. Você já está aqui hoje já com 20... 19. Deu 19. 19 anos. Ah, que baby. Fazendo as contas, né, gente? Olha, não fiz exato esses 2020. Eu faço 20 esse ano. Por isso 5 anos. 5 anos. Isso. E pra você, Stephanie, como é que foi? Eu sempre fui muito tagarela, né? Agora não tá aparecendo. Eu tô um pouquinho nervosa, mas enfim. Gente, antes de começar, você não tá entendendo. Essas meninas estavam assim, eu falei, gente, eu quero essa animação quando ligar a câmera, hein? Eu sempre fui muito tagarela, assim. Eu amo conversar, amo rir. Tanto que eu e a Ana Júlia estamos no mesmo quarto, a gente ri o tempo inteiro, todo momento. E eu encontrei nas redes sociais um lugar em que eu pudesse conversar com outras pessoas. E, tipo, me identificar com outras pessoas também. Também comecei em 2020, tinha ali 16 anos. E eu, tipo assim, escolhi um vídeo aleatório, assim, sabe? Quando você só imita um vídeo que alguém já fez, recriei. Tipo uma trend, assim? Tipo uma trend. E era bem infantil também, só que era uma trend cristã. E aí eu fiz isso e eu, tipo... Eu não esperava, tipo assim, nunca pensei, quero ser influencer. Não. Eu gravei porque eu gostava. Eu amo gravar. Amo criar, amo escrever. Então, tipo assim, sabe? Realmente uma jornalista sou eu, nata. exatamente. E aí eu fiz isso e eu postei.
enfim, fui viver a vida. E aí esse vídeo bateu, tipo, 1 milhão e alguma coisa, assim, do dia pra noite. Eu Olha. lembro meu telefone ficar assim, vibrando. Gente, o que tá acontecendo? Tipo, uma pessoa que não tinha nem curtida, nem seguidor, nem nada. E aí surgiu isso. E no ano seguinte, em 2021, eu decidi vir aqui. Eu estudei aqui. Eu fiz o terceirão aqui Você no fez na o terceiro ano aqui na Fiz FAP? o terceirão aqui na FAP. Em Exatamente. 2021. Exatamente. Olha, Fiz o que terceirão. beleza. E aqui eu pude ter... Eu sou cristã de Uhum. berço, assim, vamos dizer, né? Não é desde Desde que nasci, pequenininha. mas desde pequena minha mãe se converteu. E aqui na FAP eu pude entender sobre relacionamento com Deus. Que não era... Para mim, né, 16 anos, a gente não entende muito bem as coisas ainda. Mas aqui eu pude entender que eu precisava ter meu momento com Deus, que eu precisava ter ele diariamente, que não era uma coisa que eu tinha. Para mim, ir aos cultos, tá bom, tá ok. Mas não era assim. Então, eu pude aprender isso aqui. E eu tive isso muito no secreto aqui. Acho que a FAP foi... Eu sempre digo, a FAP foi um divisor de águas na minha vida espiritual. Que Foi demais ouvir isso, muito. Stephanie. Foi muito. E aí, aqui na FAP, eu decidi focar mais em pregar mesmo, sabe? Em falar, em cantar, que eu também gosto muito. Então, eu gravava cantando, Que beleza, com hein? coral. E aí, eu criei o TikTok e comecei a fazer, tipo, tour pela FAP. Antes era IAP, tá? Então, eu ainda tô... Mas, tipo assim, eu fazia tours por aqui, sabe? E fazia dos cultos. Ah, vamos pro ensaio do coral. Aí, eu levava o pessoal gravando. E isso deu super certo. Tanto que lá no TikTok, acho que tem 80 mil. E é tudo só vídeo da FAP, juro pra você. Que beleza, gente. Sério. Olha só, isso eu não sabia. Tudo daqui. Achei o máximo. E aqui, olha, eu também cheguei não tem muito tempo. E eu percebo muito isso. Eu acho que faz parte da nossa cultura organizacional e no estilo de viver esse lado missionário. Tanto é Sim. que é o nosso lema, né? Formar pessoas para transformar o mundo. Para transformar o mundo. Com esse intuito realmente de ser missionários. Eu fico muito feliz, né, como uma assessora de comunicação aqui da faculdade, de ver que isso tá dando muito certo e você tá aqui com a gente hoje. Tem uma trajetória aí já no Instagram falando sobre o relacionamento com Deus, é muito legal. Meninas, vocês são muito novas, são super jovens. Eu sei que é clichê toda vez falar isso, vai de geração em geração, mas a gente tem essa fase da juventude, acontece muita evasão, assim, né? Da igreja mesmo. A gente começa lá, para quem foi criado na igreja igual a Stephanie, a Ana não foi, mas é esse movimento. Você vai criancinha, você fica adolescente, Sim. desbravadores, aventureiros, aquela coisa toda participando. Aí tem um momento que parece que tem uma rompida, assim, né? E é nessa fase, nessa faixa etária de vocês. E é muito legal ver vocês aqui, não só firmes e fortes, mas também pregando e falando de Jesus e vivendo isso, porque no Instagram vocês fazem isso. E eu sei, gente, que o Instagram é um recorte, ok. Mas, se vocês deixam isso reverberar lá no Instagram, significa que vocês vivem isso, porque ninguém consegue manter uma máscara aí por 5 anos. Então, como que é pra vocês esse movimento de vocês terem saído da adolescência, agora jovens, ainda continuar firme? O que vocês julgam, assim, que fez com que vocês permanecessem não só firmes, mas mais firmes do que nunca? Eu entendi que... Assim, eu entendi que quando Cristo entrou na minha vida, ele entrou para mudar as coisas. E eu não consigo imaginar a vida sem ele. Sabe, tipo, isso para mim é o meu mundo. Então, eu nunca, tipo assim, tive meus altos e baixos, como todo mundo tem, mas eu nunca pensei assim, não, isso não é mais para mim, não. Na verdade, isso sou eu. Ter Jesus comigo. Faz parte da sua identidade. Faz parte da minha identidade. Não tem como. Isso é forte. Isso não é muito... Como. Porque Cristo mudou muito a trajetória da minha vida. E, tipo assim, só Ele. Que Ele fez... Poderia contar mais, mas a gente tem pouco tempo. Mas, assim, Cristo mudou muito a trajetória da minha vida. E se hoje eu estou aqui, é porque foi Ele, entendeu? Então, e quando você fala... grata. Ai, que legal. Quando você fala trajetória, é de onde você saiu para onde você chegou ou é uma questão de crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal mesmo? Na verdade, eu tive... Vou contar resumidamente. Eu tive uma infância meio conturbada ali da família. Meu pai teve problemas com bebidas e tal. Então, a gente teve muito problema em casa. A gente morava no interior do Pará. E a gente não era... Ninguém era cristão da minha família. Então, assim... Que rumo teria essa vida? Que rumo? Que rumo teria essa vida? E aí, veio uma mulher
que era assim, transparente, a gente dava pra ver as veias dela, juro. E aí ela bateu na porta da minha casa, todos os sábados à tarde, ela batia na porta da minha casa com um chapéu desse tamanho, porque ela era polaca. E No Pará, né? No Pará. Quente. E queria dar estudos bíblicos. E aí a minha mãe falava, gente, fica quietinha aí dentro de casa, por favor, pra ela ir embora mais rápido. E aí, juro, a gente ficava quietinho dentro de casa, e aí ela ia embora. Mas ela era persistente. E todo sábado à tarde ela tava lá batendo. E você ficava ali por perto da sua E é mãe? Tá? isso. E aí, um sábado, a minha mãe falou assim, quer saber? Cara, ela tá muito persistente, eu quero saber o que que é. Do que ela quer falar. Por que é tão importante isso que ela vem todo sábado à tarde, num sol desse, com os filhos dela, ela vinha com os filhos, aqui na minha casa. E aí ela falou, quer saber, esse sábado Vou dar ouvido pra essa vou dar mulher. essa oportunidade. E daí em diante, Cristo entrou e ele fez a diferença. Eu nem sei como é que eu tô aqui, na verdade. Como que tudo aconteceu. Eu tô querendo até chorar já. Mas Chore. foi ele. Olha que lindo, Stephanie. Eu não imaginava, né? Foi Não, ele. não conhecia vocês até então e não sabia disso. É muito bonito de ver e eu acho que fica a grande lição aí pra gente sobre a persistência. Imagino que a sua mãe estava resistente no começo, Sim. mas a persistência chamou a atenção a ponto dela querer ouvir o que essa mulher tinha para falar. E que bom que a sua mãe tomou essa decisão, Sim. porque hoje você também é fruto disso, né? E eu levo isso pra vida. Quando eu vou pregar para as pessoas, ou, tipo, a gente tem um impacto de esperança, né? Que a gente vai em casa e eu falo, essa pessoa não aceitou? Calma, ano que vem tem mais, eu vou bater nessa casa aqui. E você é persistente. Persistente, porque eu aprendi, Cristo fez isso comigo e eu preciso fazer isso pelas pessoas. E acho que você estarem no Instagram mostra muito disso, porque às vezes não é no primeiro vídeo, não é no segundo vídeo, mas de tanto a pessoa ver, né, Ana? Eu acho que isso de algum momento reverbera. Você fala muito sobre relacionamento com Deus e eu acho legal esse tema. Né? A mesma pergunta que eu fiz para a Stephanie, eu faço para você sobre a sua permanência, né? Você que começou lá adolescente, mesmo sozinha da família. O que você julga que te mantém firme? E quando eu digo firme, gente, é assim, diante do mundo e das coisas que tem por aí, que talvez para o jovem parece ser mais atrativa, né? Eu acho que não tem como fugir muito do que a Stephanie falou, assim, porque a minha história é muito parecida, assim. Literalmente, eu não sei como eu tô aqui, não sei como Jesus... Foi Jesus mesmo que me trouxe a esse lugar. Inclusive, quando eu converso com a minha mãe já tá bem aberta ao adventismo e tal. Eu falo pra ela que ela já é um pé adventista, só falta colocar o outro dentro do tanque. Eu sempre falo isso pra ela. Mãe, só falta colocar o outro pé. Mas ela sempre fala assim, filha, eu não sei como você, tipo, sempre se manteve firme. Porque... Por conta de um contexto familiar também? eu vou explicar. Eu era a única adventista da minha casa, os meus pais são separados. Então, era sempre eu, minha mãe e minha irmã. Sempre. Só que eu fui convertida numa igreja que era muito pequena. E a igreja que eu participava, ela não tinha jovens e adolescentes. Era só eu. Então, é por isso que minha mãe fala que, quando você olha pra minha história, não faz sentido eu ter permanecido na igreja. Porque era eu e os senhorzinhos. Tipo, literalmente. E aí, eu lembro que nessa igreja, assim... eu fazia tudo, assim. Porque eu era a única jovem. Eu tinha 10, 11 anos. A única criança, assim, a única... E você ia sozinha? E eu ia sozinha pra igreja, assim. Você e os adultos? Eu e os adultos. Então, minha mãe sempre fala isso. Filha, eu não sei o que aconteceu. E eu também não sei. Eu acho que foi pura... Eu acho não, tenho certeza. Foi pura misericórdia O de Deus, seu coração estava aberto. Acho que É. todo mundo recebe. Exatamente. Porque Deus não faz mais pra um do que pra outro. Mas o seu coraçãozinho estava aberto. E aí, eu fui indo, assim, e eu acho que duas coisas são essenciais. Eu acredito que para que a gente consiga se manter firme. A primeira é relacionamento, não tem como fugir disso. Nós precisamos de relacionamento com Deus. Então, quando eu olho para minha história, eu percebo que eu só consegui chegar onde eu cheguei porque eu estipulei que Cristo seria a minha prioridade sempre. Não importa a idade, não importa a fase, a circunstância, o lugar, os amigos, a família, a igreja, não importa. Cristo era a minha referência e a minha prioridade. Então, se eu estive em igreja pequena, eu servia a Cristo porque Ele era a minha prioridade. O dia que eu fui para uma igreja grande, eu servia a Cristo porque Ele era a minha prioridade. Dentro de casa, sem ninguém, eu servia a Cristo porque Cristo era a minha prioridade. Então, entender que Cristo é a sua prioridade e estipular um relacionamento com Deus, isso é muito importante. Eu lembro que várias vezes, assim... E hoje a gente teve uma conversa muito parecida. Isso é muito legal com a conversa que a gente está tendo agora. Que conexão, hein? E eu falei assim para as meninas que... Eu amo frases de efeito, então eu vou usar mais uma. Pode Que usar, diz assim, fica à vontade. a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Arrasta. E eu vejo que os frutos da minha casa, não por mérito meu, mas muitas vezes minha mãe entrava no meu quarto e ela me encontrava no chão, aos prantos, orando. Ou ela me encontrava sentadinha na minha cama, lendo a Bíblia sozinha, com 10, 11 anos de idade.
Então, eu acho que o relacionamento com Deus foi o que me fez permanecer. E a outra coisa é o envolvimento na igreja. Eu sempre me envolvi. Obrigada, às vezes? Obrigada, mas eu tava lá. A gente sempre começa obrigada, O né? irmãozinho da igreja dizia, você vai? Eu dizia, eu não vou. Você vai, sim. Então, eu ia e eu me envolvi na igreja. E eu fui descobrindo os meus ministérios, assim, fui descobrindo onde Deus queria me usar, como Deus queria me usar. Foi assim que eu descobri que Deus queria me usar na pregação e não no canto. Como a Stephanie. Hoje eu tava fazendo aquela referência também, né? Multidões aí. Não, a Stephanie, mas assim, eu até falei pra ela que logo que eu entrei na igreja, eu tinha um ukulelezinho, assim. E aí eu ia nas igrejas cantar, eu e o meu ukulele, assim, eu tava sempre cantando. Aí depois eu fui descobrindo que não era esse o dom que Deus tinha derramado sobre mim, mas tudo bem. Funcionou na época. Funcionou na época, me manteve ali. Mas se envolver com as coisas de Deus é muito importante. Quanto mais envolvido você tá, mais a sua mente e o seu coração tá cheio disso. Então, não tem como você fugir dessas coisas, entende? Então, quando você tem um relacionamento com Deus e você entende que o seu relacionamento gera frutos e esses frutos são o serviço a Deus, é o servir a Deus, cara, não tem como dar errado. O resultado é certo, que vai dar bom, vai dar certo. Gente, que bonito ouvir isso. Eu me emocionei quando você falou sobre criança ali, porque eu tenho um filho de 6 anos, né? Então eu fico imaginando a sua mãe vendo aquela cena. Acho que não tem um coração de mãe que possa resistir por tanto tempo vendo essa persistência, né? De ver você tão determinada, tão jovem e não ter essa base. Foi uma coisa muito sua Muito mesmo, minha. né? Eu acho que de você ouvir realmente e abrir seu coração para quando, de alguma forma, você teve contato com a palavra de Deus. É muito bonito ouvir vocês e eu imagino que vocês ouvem vários elogios nesse sentido. E parabéns mesmo, meninas, por se manterem tão firmes. Eu gostei muito do que você falou sobre a questão da prioridade, né? E você também falou sobre identidade. Então, identidade é quem a gente é e prioridade você pauta todas as suas outras escolhas em cima da sua prioridade. Sim. Então, eu como mãe, né? E vocês vão perceber isso quando chegar lá. Não adianta, porque você é muito de dentro para fora, todas as minhas escolhas serem pautadas nesse sentido, né? Para onde eu vou ficar, como que vai ser, se vai, não vai. Então, tudo isso, porque o filho é uma prioridade. Então, você pauta tudo naquilo. Eu sei que tem muita mãe que fala assim, abandonei aquilo, aquela coisa. A gente abre mão, mas a prioridade, ela tá aqui e você Sim. também é feliz do mesmo jeito, mesmo que abrir mão. Então, eu consigo entender o que vocês estão falando, também sou cristã, enfim, entendo completamente. Queria falar um pouquinho sobre essa questão da prioridade nos relacionamentos, porque vocês falaram sobre amizade, né? Sim. E eu imagino que vocês também pautem a vida de vocês, o ciclo social de vocês nisso. É igual quando a pessoa tá com dieta, né? Não adianta você estar de dieta, ser fitness e andar só com quem come pizza, né? Exatamente. Não vai dar certo. Mas agora, nos relacionamentos, meninas, nos relacionamentos afetivos, eu não sei se vocês namoram, não sei se vocês, cada uma... Tá namorando, noiva? Tá namorando ainda, calma. Namorando? Mas vai dar certo. Tem quanto tempo? Vai fazer 2 anos. 2 anos? 2 E você, Ana? Eu não namoro ainda, não. Não namora ainda? Não. Como que é essa questão do relacionamento pautado na prioridade de vocês em relação ao que a gente está comentando aqui, né? Sobre ter Deus como prioridade. Então, de repente, a Stephanie pode contar como que foi para você a escolha do seu namorado, esse movimento todo. Tô falando demais a pergunta, gente, mas é pra você já ir pensando. Hoje eu vejo as meninas, muito mais, as mulheres também da minha idade, muito mais, assim, seguras do que querem, de saber escolher, né? De ter esse compromisso com Deus e, a partir disso, então, fazer as escolhas. E como você já está há quase 2 anos, acho que daria para você contar um pouquinho dessa sua... O seu alvo, então, entendi. Entendi. Entendeu? A sua prioridade é Deus, e eu penso que isso pautou muito Sim. da escolha que você fez, né? Eu vou usar a frase de efeito agora, amiga. Posso? Vai. Obrigada. Tá Arrasa. livre. Eu não sei Momento de quem que é essa coach. frase, gente, mas eu ouvi em algum lugar. Que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Eu sempre fui muito ligada à igreja. Sempre fui. Gosto de cantar, peguei liderança da música, peguei liderança da escola sabatina, peguei liderança de muita coisa. E eu sempre me envolvi muito nas atividades da igreja. Uhum. São Caleb, Campuri, essas coisas. Engajada mesmo. E o Gustavo, que é meu namorado, ele também gosta muito disso. Eu acho que a gente se identifica muito nisso. De amar a igreja, de gostar de estar nela. Eu sempre achei, assim, as pessoas falavam assim, nossa, só vive na igreja. Mas eu sempre amei. Pra mim, se levasse o colchão e colocasse na igreja, eu ficava lá, entendeu? Porque eu gosto muito, tipo, de participar das coisas. E eu acho que no Gustavo, eu me identifico muito nisso, sabe? A gente tem esse amor pelas coisas da igreja, de fazer as coisas da igreja. E eu nunca pensei assim, quero namorar agora, quero namorar agora. Não, porque ele é meu primeiro namorado, né? Ah,
É, que a primeira. belezinha. E vai ser o marido, em nome de Aleluia. Jesus. Ah, Eu recebo. ele- Eu recebo. Você ele- de casa recebe também. Ele é estudante também no NASP? Ele estuda aqui. Ele estuda aqui? Ele estuda aqui, ele faz teologia. Teologia aqui. Isso, tá em missão Nossa, agora. vamos conhecer o Gustavo depois. Gustavo, né? Gustavo. Gustavo. Isso. E aí a gente. E aí eu, tipo, tinha, né, aquela listinha que a gente faz. A básica. Ele tem que ser de Deus. ele Aquela tem que coisa ler a toda. palavra. Exatamente. Mas você tinha mesmo, assim, uma listinha, características? Tinha não, amiga. Tinha não. Ah, tá. Esse Você pensou assim, um dia É só tem no que ser de coração Deus. que fica, Ah, tá. tem que no ter aquilo, coração. tem que ter isso. É porque tem não era que uma ter- coisa que eu queria, entendeu? Tem gente que é assim, eu quero. Não, eu sempre fui muito tranquilona, assim. Até porque seu foco, né, é ali estudar, enfim, se exatamente. formar, entendo. E aí eu conheci o Gustavo pela internet, depois a gente se conhece pessoalmente. Mas eu percebi que a gente era muito parecido nesse quesito, sabe? Tanto é que ele faz teologia, Na minha né? vida, assim, não tinha listinha, mas eu sabia, a pessoa precisa amar a igreja, assim como eu amo a igreja. Porque não teria bate, sentido essa se conta você- não bate. não bate. Exatamente, não bate. Uhum. Assim, eu gosto muito de participar das coisas da igreja. Aí se eu encontro uma pessoa que não gosta, Não gosta. como vai ser a minha vida? Não vai ser, né? Entendeu? Então eu encontrei no Gustavo tudo aquilo que. Não que eu sou, e um pouquinho daquilo que eu quero ser também. Então eu acho Vocês que têm o mesmo propósito. a gente tem. Ama a igreja, Deus, e estão aí pra Que servir. isso, viu? Gente, Uma sério. declaração Uma do declaração nada. de amor Que dessa. lindo, que lindo. Gente, Gustavo, você tá intimado a assistir esse podcast. Eu vou mandar pra ele o link. Ele tá se formando esse ano, de Não, se 2025? forma ano que vem. Ele tá na Ano que vem. missão. Ah, um ano em missão. Ah, entendi Ele agora. tá, Um ano em tá missão. na Espanha agora. Ah, um pouquinho longe, né? Um pouquinho. só queria- só bem lá do É. outro lado. Eu queria fazer um comentário sobre o que a Stephanie falou, que já que Uhum. você falou sobre relacionamentos, mas levando para um modo geral, porque eu não tenho prioridade para falar sobre Vai acontecer, relacionamentos. amiga, vai Amém, acontecer. amém. Mas você pode falar também da sua perspectiva, mas faz o Mas comentário. eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque isso que a Stephanie falou faz muito sentido em todos os nossos relacionamentos. Nós precisamos encontrar pessoas que estejam caminhando para o mesmo lugar que nós estamos caminhando. Exatamente. Se você andar com pessoas que, sei lá, acordam todos os dias às 10 horas, em algum momento você vai ser uma dessas pessoas. Você vai acordar às Isso 10 é horas. verdade. Então, nós precisamos encontrar pessoas que tenham as mesmas vontades que a gente, que vivam a mesma coisa que a gente. Isso não significa que nós seremos cristãos excluídos da sociedade. Uhum. Mas quando a gente olha para a vida de Jesus, por exemplo, ele era cercado por uma multidão que ansiava pela salvação, e era isso que ele oferecia. Então, é isso que nós precisamos oferecer. Quando as pessoas olham para a nossa vida, elas precisam ver em nós uma vida de serviço. Nós precisamos estar no meio de pessoas que precisam de Cristo, que não têm a Cristo ainda. Porque nós somos chamados para isso, para ser luz. E luz só faz sentido na escuridão. Então, sim, nós precisamos estar nesse meio. Mas Jesus era cercado por 12 pessoas que viviam e que acreditavam na mesma coisa que ele. Então, nós precisamos ser assim. As pessoas que nos cercam precisam ser pessoas coerentes com aquilo que nós acreditamos. E Ana, então como você faz quando chega essa pessoa que não tá fazendo parte desse... Essa eu quero ouvir, Ana. Essa eu quero Porque olha ouvir. só, gente, Me vocês pegou, estão vendo hein? aí, linda, maravilhosa, mesmo dizendo que tá com a voz aí rouca. Então, não é uma coisa que, eu imagino, tá? Que não seja uma coisa nada difícil para os garotos, né? Para chegarem até você e tudo. Como que é esse seu movimento, né? Para poder dizer... Se não é o que eu valeu, tenho, chuta que é amigo. laço. Valeu. Como é que é? Chuta que é laço, chuta que é laço. Não, eu acho que... Faz igual o José. Corre. Corre, Fecha o olho e corre. Fecha o olho e Só corre. corre, só corre. Não, eu acho que é uma coisa muito natural, assim. Se eu percebo que a pessoa não é, só não é, sabe? E eu acho que isso que a Stephanie falou é muito real. Eu tô muito tranquila em relação a isso, assim. Não é uma coisa que super eu quero, tipo assim, meu Deus, eu preciso namorar, eu preciso A casar. eu qualquer preciso... custo. Não, sabe? Eu acho que as coisas... Eclesiastes fala, existe um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Então, o que Deus tem para mim agora é o que eu tô vivendo agora. E eu tô muito feliz, estou satisfeita com o que Deus tem. Vou me formar, vou trabalhar para Ele, vou viajar, vou fazer o que Ele tem para mim. No momento certo, a pessoa vai aparecer. Então, eu não procuro, não fico procurando alguém. E 2, quando as pessoas chegam... Ninguém chegou até agora, então não tem como... Ninguém chegou que eu queira até Amiga, agora. A gente vai cortar essa parte. A gente vai cortar essa parte. Mas a partir de agora, tudo pode acontecer, Exato, não é mesmo? mas com as esse pessoas podcast? que chegaram até agora, quando eu percebi que não era o que eu queria, tchau e benção, entendeu? Não tenho o que fazer. Eu não posso atrapalhar daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Então eu Perfeito, não Ana. vou fazer isso. Então é tchau, vai com Jesus. Nossa, que uma você boa- encontre alguém que esteja caminhando para o mesmo lugar que você, que não é o lugar que eu tô Essa foi caminhando. boa, Ana. Gente, amei isso aí. Amei mesmo, de verdade. Ó, é sério. se não é o que você quer, se não é o que Deus tem para você, chuta que é laço. Pega essa Chuta. referência, Chuta. pega essa Chuta. referência. Vem lá Chuta do para sul. longe. Chuta que é laço.
É do Rio Grande do Sul? É uma expressão? Da deve vida, ser. por aí. Deve ser. Não- Chuta não que é tinha laço. ouvido. Adoro as expressões regionais. Gente, isso é muito interessante. Eu acho que vale para qualquer idade, assim, né? E tanto para os homens quanto para as mulheres. Eu acho que quando a gente está muito seguro com Cristo, a gente acaba, eu acho que tendo melhores escolhas nesse sentido, por conta da nossa segurança e da nossa não pressa. Exatamente. Eu sei que nós mulheres somos mais emocionais, A né, gente mais gosta de sensíveis, planejar. né? E a gente, nesse caso, né, da Ana falar, quando aparece, não é, então, tipo, vai com Deus e tal. E talvez essa pressão, né, 19 anos, namorar, aquela coisa toda e tal. Como assim você não namora? E talvez. E você não tá preocupada com isso. É. E tá tudo bem. Eu lembro que quando eu trabalhava na TV Novo Tempo, a gente fez um programa sobre o Dia do Solteiro. Acho que era por ocasião do Dia do Solteiro. E eu entrevistei uma menina também, com 25 anos e que nunca tinha namorado. E Eu que nunca tava. namorei também. E Nunca tu, namorei. olha só. E ela Acho tinha que era eu, 25. capaz também. Ela tinha 25. E ela tava muito resolvida com isso. Porque chega uma hora, veja, né? 25, aí começa aquela Sim. coisa e tal, da pressão. E isso que você falou, Ana, é muito legal e vale para todas as idades, em qualquer ocasião. Quando a gente está muito ao lado de Jesus, a gente está muito alimentado emocionalmente e menos possibilidade da gente errar. Porque quando você não tá, você fica talvez mais fragilizado. E é muito natural que você se envolva com alguém que talvez nem era aquela pessoa, mas chegou ali naquele momento, entende? Então você tá de parabéns mesmo, assim, ó. de eu permanecer. falo dessa forma, mas quando a gente tá conversando aqui é muito fácil a gente falar, né? Viver não é tão fácil. É óbvio que é difícil, é óbvio que às vezes a gente quer ter alguém, a gente quer conversar com alguém, mas a sua cabeça precisa estar muito bem firmada. Tipo assim, é isso que eu quero, sabe? Por exemplo, o maior sonho da minha vida é casar e ter filhos. Quando você falou que era mãe, eu pensei assim, que você falou, um dia você vai entender, eu ia falar assim, é meu sonho. Então, Era meu sonho. era mais ou menos o meu sonho. Mas realmente é o meu sonho. Eu sempre falo pros meus amigos assim, quando me perguntam, qual é o seu maior sonho? É ser mãe. Eu sempre falo isso. Não é ter uma boa profissão. Mesmo, Ana, você acredita que gente, eu sempre fui muito de igreja como vocês. Muito, tanto que vocês imaginar. E eu sempre tinha muito essa coisa materna. Eu sei que as meninas muito. sonhavam em casar, mas eu pensava, cara, eu quero muito Eu quero ser mãe. Eu quero muito ser mãe. Tipo assim, eu sempre falo que eu quero ter uma boa profissão, eu quero ser bem sucedida na minha profissão, quero ser uma pessoa, né, boa, enfim. Mas, cara, eu quero muito ser mãe, quero muito casar, quero muito ser mãe. E eu não queria ser mãe muito velha, assim, queria ser nova. Você sabe que você só tem 19, né? Só 19. Mas, assim, apesar de ter esse sonho, eu sei exatamente o que eu quero, sabe? E por querer tanto ser mãe, eu sempre penso assim, cara, é isso que eu quero que os meus filhos tenham. Ó, minha cabeça vai longe. É isso que eu quero que os meus filhos tenham como referência dentro de casa. É esse sacerdote que eu quero? Muito bem. Não é? Se não é, Não. Parabéns, tchau. Ana. Já pode acabar o podcast aqui. Já encerramos aqui depois dessa lição. Menina, ela foi longe. E Eu às vezes a sempre gente penso essas coisas. E eu vou confessar pra vocês, eu não tinha chegado nesse ponto de pensar, nossa, quem eu vou escolher vai ser a referência. Hoje, obviamente, Você né, pensa. esse pensamento. Mas na época, não. E olha só, você já foi lá longe. Isso vai te ajudar muito nas suas escolhas. E minha família vai ser linda, em nome de Jesus. Amém, Amém. gente, Amém, amém. A Olha nossa, só, a nossa. será que a Glória a gente Deus. se encontra no ano que vem? A Stephanie casando Casada, e e você eu. Que isso. namorando, E eu namorando. aqui? Que isso? Não sei não. Gustavo, dá uma olhadinha. Próxima vez que vocês vierem aqui na Fábio, olha só, será? Meninas, o nosso tempo realmente é pouco para tanta conversa, tá esgotado ali há muito tempo, o nosso cinegrafista já colocou. Mas foi uma delícia demais conversar com vocês. Gente, que sensacional, que gosto, assim, sabe, de ver vocês. Aqui, para finalizar, vocês já sabem da regrinha da caixa, mas não custa repetir, porque às vezes quem está chegando agora aqui no Fora da Caixa vai saber. A gente tem uma perguntinha reservada aqui, Eita. um tanto mais pessoal, mas eu acho que eu já fui mais pessoal agora, falando de exatamente. relacionamentos, né? Eu tava assim, gente, eu queria falar isso com as meninas, mas e tá aquela coisa. Decidi colocar na caixa uma pergunta não tão pessoal, mas tô feliz que trouxe uma pessoalidade aqui delas falando de relacionamento, mas vamos lá. Vou pedir Mas a tô com medo. Stephanie. Tô com medo. Vai Não, lá, mas tá amiga. de boa. Só ser sincera, assim, viu, Stephanie? Porque a gente, Escolhe a gente bem. quer uma humanidade, você como jornalista entende, não é uma coisa assim, Meu real Deus, será da que eu peguei vida. um? Peguei. Não, você pegou um só. Tá, beleza. Então vamos lá. Pergunta, quem quer começar? Ana Júlia quer começar. Não, eu respondi todo. Ana Júlia quer começar. Steph, então você começa. Sabe por quê? Porque se der tempo pra você não editar a sua resposta. Ah, cara. Como viu? você é roteirista, já responde na Meu lata. Deus. Vamos lá, Vai, sinceridade. jornalista. Mas o que é mais pessoal eu já perguntei, fica tranquila. Sobre ser influencer cristã, qual a maior barra que você passa?
passa, não que passou, mas que você passa, assim, o que é mais difícil para você como uma influencer cristã? O que você acha mais desafiador? Pra mim, Uhum. constância. Porque pra ser influencer, você precisa ficar postando diariamente. Às vezes eu desapareço, entendeu? Um mês. 2. mês? Às vezes. Mas eu ressurjo da cinza, sabe? Aí Mas eu então volto. a sua maior dificuldade seria a produção de conteúdo. É porque Constante. agora eu tô numa fase da minha vida que é formatura, TCC. TCC, que requer muito tempo. E eu já trabalho também na área. Então eu tenho que saber manejar todas as Trabalha no coisas. NASP mesmo? Trabalho na igreja do NASP. Mas o fato de você ter escolhido esse nicho cristão, você tem um público, assim, muito tranquilo? Ou você já sofreu haters, uma situação, assim, de julgamento? Eu acho que essa é bem pesada, do tipo... mas ela fala sobre, né, vida com Deus, cristã, aí de repente posta um pouco mais feliz. É, com uma musiquinha mais animada. Tipo assim, né? Como se a gente não Exatamente. pudesse ser feliz. Mas nesse contexto, você tem alguma dificuldade? Eu tenho sim. Talvez agora esteja mais tranquilo, assim, a minha vida. Mas no início, quando eu comecei a gravar, ainda tem algumas pessoas hoje. Elas falavam assim, essa aí quer se mostrar. Tá usando Jesus como like, como visualização, sabe? E isso me magoava tristeza. profundamente, porque a gente tem propósito naquilo, né? Uhum. É claro, Deus vai moldando a nossa... Mas as pessoas falavam assim, algumas, tipo, sorriam quando eu passava, ou, tipo, comentava lá, meu Deus, que feio, tá passando vergonha, umas coisas assim. Nossa. Uma vez até uma menina falou assim, nossa, se morresse não fazia nem falta. Tipo, umas coisas Muito assim. pesado, muito pesado. Enfim, eu acho que a gente tem que entender que essas coisas acontecem mais naquela época. Eu não tinha essa dimensão de que a internet tinha essas coisas, né? Uhum. Então foi difícil. E ainda tem alguns comentários que é difícil. Eu falo, será que isso aqui é pra mim mesmo? Eu acho que, não sei. Mas aí Cristo vai lá e fala, calma, não. Tá tudo tudo bem. certo, tá tudo bem. Se As até com pessoas ele são também assim. aconteceu, né? Exatamente. Quem sou eu, né? É. Quem sou eu? Legal, Stephanie, você contar isso pra gente, porque às vezes a gente acha que é só flores, né? É assim, e é bom a gente ver que tem essas dificuldades que você permanece firme no propósito. Eu acho que incentiva tanto a mim, que tô aqui conversando com vocês, quem tá ouvindo, assistindo a gente também, que os momentos difíceis virão, mas o propósito, ele tem que ser o que norteia, né? Eu acho que as pessoas, elas esquecem que a gente faz isso com amor. É. Tipo, eu e a Ana Júlia, a gente tá no quarto e a gente criou vários conteúdos já. E a gente pega o telefone e grava, a gente faz com amor, com alegria, a gente fica rindo. Com vontade de Aham, fazer, a gente né? faz isso com amor. E às vezes as pessoas não entendem, elas acham, não, essa daí quer se aparecer, essa aí quer ser pra Aham, frente. uhum. Não, a gente faz com amor. Então, até quando a gente recebeu o convite pra estar aqui, a gente ficou muito feliz. E eu nem conhecia a Ana Ju, tipo, só conheci pela internet, a gente conheceu pessoalmente aqui. Nossa, e parece que conhece A gente falou a mesma coisa, A parece gente que a tem gente os se neurônios. conhece há muito Divide tempo, ele. assim. E a gente faz isso com muito amor. Sabe o que é amor? A gente pensa, a gente fala, cara, isso aqui talvez essa pessoa vai se identificar, porque a gente se identificou. Então, a gente faz com amor. Só que as pessoas ainda não têm essa dimensão de que nem todo mundo gosta da comunicação. Enfim, cada um com seus dons. Mas a gente gosta muito disso. Que bom E que você aí? tem firme no seu coração, que é o que mais importa. Exatamente. Né? E você, Ana? Eu acho que é bem parecido com a Stephanie. A gente é muito parecida. A minha resposta sempre começa assim, eu acho que é bem parecido. Eu acho que não tem como fugir o que a Stephanie falou. Mas é verdade, assim, eu acho que a constância também é um problema pra mim. Agora eu tô melhorando. Tô melhor. Nos últimos dias eu tô isso? melhor. Parabéns, Mas, publicitária. mas justamente por essa vida ser muito corrida, assim, como eu trabalho em internato, eu trabalho no marketing do internato. Então Sei é muito como complicado, é. assim, é evento Sei. de segunda a segunda. Você sabe, né, como é que funciona? É 24/7, assim. Nossa, que loucura. Então é bem loucura mesmo. Aí eu faço faculdade, aí, enfim, várias coisas. Então é difícil pra mim ter conteúdo, inclusive porque o meu conteúdo, se você for assistir, é muito eu sentadinha e aí eu falo o que Jesus está falando, assim. Então eu preciso parar, preciso Refletir. pensar. Entende? Então é um processo, não é só assim. Chega e grava, né? Então Legal você falar isso, porque as pessoas, né, sabendo disso, vê que é o que você está vivendo mesmo, aquilo que você refletiu, trouxe pra você. Exato. E tá E a compartilhando. gente tava conversando também sobre isso, que, tipo assim, pra mim não faz sentido postar algo, por exemplo, só pra uma trend, sei lá, sabe? Porque às vezes a galera, assim, vai muito por essa, tipo, eu preciso postar alguma coisa, isso aqui tá hypado, então eu vou postar sobre isso. Cara, pra mim isso não faz sentido. As minhas redes sociais, o objetivo delas nunca foi ser uma super rede social, ter muitos seguidores. E eu sempre falo isso pros meus seguidores, pra
galera que tá ali, eu sempre falo, cara, o meu único objetivo aqui é te levar para mais perto de Jesus e fazer você entender o que ele tem para sua vida, sabe? Então, se você for olhar o que eu posto, dá para entender o que tá acontecendo na minha vida através dos meus vídeos, sabe? Então, você precisa ter paciência. Eu tô surtando. Se eu tô falando sobre paciência, eu tô surtando, entendeu? Então, as minhas mensagens, enfim, os meus vídeos ali são sempre sobre coisas que eu tô vivendo. E eu acho que uma coisa que para mim é muito difícil assim também é eu equilibrar aquilo que eu posso, aquilo que eu devo postar e aquilo que Deus quer falar só para mim. Porque eu acho que quando você cria conteúdo para internet, eu já me perdi muito nisso. Óbvio que agora, com um pouco mais de maturidade, enfim, eu comecei a entender isso. Mas antes eu postava tudo. Então, tudo que acontecia, tudo, eu postava tudo, assim. Eu postava chorando. Entende? São coisas que, pra mim, agora já não fazem sentido. Hoje eu entendo que não faz sentido. Existem coisas que Deus fala pra você, que é pra você compartilhar. E existem coisas que é pra sua vida, sabe? Sou eu que tô vivendo, é eu que tô sentindo, é eu que vou entender. No seu secreto. Exatamente. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu também equilibro bastante, sabe? É uma coisa que eu tô sempre aqui, assim, tipo, isso eu vou postar. Não, isso é pra mim. Isso eu vou postar, isso é pra mim. E isso envolve muito a constância também, né? Porque eu posto aquilo que faz sentido. Aquilo que não faz sentido, eu não me forço a postar. Nunca sentei assim, não, agora eu preciso gravar. Não, e às vezes eu tô no trabalho, assim, aí eu tô lá, sei lá, escrevendo uma legenda, fazendo alguma coisa. Eu penso assim, caraca, essa reflexão é muito legal. Às vezes eu tô conversando com alguém e aí eu falo alguma coisa, vou gravar um vídeo sobre isso. E aí eu chego em casa e vou gravar, sabe? Então é muito assim. Então, essa questão da constância. E graças a Deus, nossa, Deus é muito bondoso, assim, porque eu nunca passei por isso, assim, de hate. Teve um vídeo em específico, mas eu entendo. Um só, foi um vídeo. Mas eu entendo porque foi erro meu, assim. É um vídeo... Eu já excluí, nem tá mais no meu Instagram. Porque era um vídeo nada a ver o vídeo, assim. Era um assunto polêmico? Não era um assunto... É que assim, vou explicar. Eu usei uma música... Gente, música. perdão. Eu era uma criança, desculpa. Perdão, meu tempo de inocência. Eu te perdoo. Jesus já perdoou, eu já acertei com Deus. A gente tem nem que perdoar nada. Mas eu postei um vídeo de uma música que era uma música romântica. Só que falava sobre, você ser o meu tudo, você ser o meu amor, você ser... Entendeu? E aí eu meio que dediquei essa música pra Jesus. Eu cantava como se eu estivesse cantando mas o vídeo é só isso. Tipo assim, não tem tanto gente, problema. Tão tranquilo. Só que o vídeo viralizou muito, assim. Deu quase 1 milhão de visualizações. E aí, eu acho que essa foi a única vez que eu cogitei parar. Foi a única vez, porque eu recebi... Foi absurdo, assim. As pessoas me mandavam directs horríveis, falando muitas coisas, assim, que Jesus não quer voltar, porque a igreja não ia pra frente. Olha os jovens que a igreja tinha, sabe? Misericórdia. Eram umas coisas muito... Jesus foi assim. amado. Mas, tipo assim, foi a única vez. Quando eu comecei a criar, todo mundo me apoiou, a galera sempre gostou. Os meus amigos são iguais eu, assim. Então, tipo, vai lá, minha blogueira arrasa. Então, graças a Deus, assim, graças a Deus, eu sempre fui cercada por pessoas assim. Então, eu nunca tive problemas. Foi só esse vídeo mesmo. E eu lembro que, na época, eu até mandei... Eu tinha amigos pastores, assim, e eu mandei pra todos. Eu mandei assim, pastor, eu pequei. Foi pecado que eu fiz? Tipo assim, o que eu faço? Eu apago? O que eu faço? Com a gente. Cara, mexeu muito comigo. Eu lembro que eu chorava muito. Minha mãe... E não foi nada não grave. Foi não assim, foi... Tipo assim, não foi um pecadão, sabe? Não foi uma coisa absurda. Foi, tipo assim, inocência mesmo. Foi a inocência da criança. E aí eu lembro que teve um pastor que me ligou, porque eu tava chorando muito, assim. Eu tava muito desesperada. Ele me ligou e falou, calma, tá tudo bem, sabe? Você tem 15 anos, apaga o vídeo, exclui o vídeo, tá tudo certo. Só que o problema é que, como já tinha viralizado muito, já tinha chegado muita coisa até mim, sabe? E foi um tempo, assim, depois daquele vídeo, eu lembro que foi logo no final do ano. E aí, no início de 2021, eu fiz um propósito com a galera e a gente ficou 30 dias. Os primeiros 31 de janeiro, é 30, não lembro? 28? Janeiro tem 31 dias. 31, Eu lembro que foi o mês de janeiro inteiro, a gente ficou sem redes sociais. E aí, foi muito legal. Eu preparei um documento, assim, disponibilizei no Drive pra galera e cada dia tinha um devocional diferente falando sobre o livro de Mateus. Então, a gente passou o janeiro de 2021 sem redes sociais e só estudando a Bíblia e tal. E aí, depois eu voltei. Foi muito legal, enfim. Mas foi um dos motivos, foi esse vídeo. Bonito. Foi esse vídeo, porque eu falei assim, cara, então tá, eu preciso fazer o que é certo e eu preciso buscar na fonte certa. Então, eu preciso ir pra Jesus de novo. E aí, eu desconectei pra conectar com Cristo. Não, e outra, tinha a sinceridade do seu coração, né, Ana? Nem vale aqui o mérito do negócio, da gente estar discutindo sobre o assunto. É mais a experiência, né? Que eu acho que vale a gente trazer aqui. E que você não parou. E que você trouxe uma criatividade muito legal pro recomeço. Meninas, foi demais receber vocês. Muito obrigada. Obrigada, Stephanie. Muito obrigada, Ana Ju. Que Deus continue abençoando demais a vida de vocês. Na verdade, Deus está sempre abençoando, né? Mas que o coração de vocês continue sendo entregues, assim. É lindo de ver. Eu tenho certeza, né? Pra sua família, que tá aí o seu namorado, quem sabe já vai ser o noivo, né? E pra sua futura família também. Pra todos os jovens que acompanham vocês.
que estão engajados junto com vocês também nessa missão. Vou falar aqui mais uma vez a rede social delas para vocês seguirem. Está na descrição, mas não custa comentar. @anaju.sl e @Stephanie com Y, Azuos, também lá no Instagram para você seguir e poder viver, né, essa experiência de ter influencers cristãs aí na sua timeline. Muito obrigada, Stephanie. Muito obrigada, Ana Ju. A gente que agradece, foi um prazer estar aqui. O prazer foi todo nosso. O Fora da Caixa fica por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.